Olá, seja bem-vindo ao podcast Minha Lição de hoje. Já estamos na quarta-feira, dia 16 de dezembro de 2020. O tema de hoje é Tempo para Encontrar o Equilíbrio. Eu tenho aqui na minha companhia o professor Jason, que vai fazer uma oração. Falemos com Deus. Pai bendito e Senhor eterno, nós queremos aprender um pouco mais de Ti hoje. Que o Teu Espírito seja o nosso mestre e nos ensine os caminhos da vida eterna. Te pedimos por Jesus. Amém. A lição dessa semana está fazendo alguns saltos, né? Passou da criação para o maná, do maná para Isaías 58 e agora faz um outro salto para os dias de Jesus. Cristo enfrentou muitos obstáculos ao se pôr ali como Messias, né? Ao se propor ali como ungido que ele era, ele começou a incomodar muitas pessoas. E naquele período havia uma intensificação das tradições judaicas, né? As tradições judaicas eram um somatório do que os antepassados foram ditando, escrevendo, né? E deixando até de maneira oral também. Existiam outros livros que ajudavam nisso, mas de forma geral haviam várias regras em relação ao sábado. E Cristo, na sua prática, meio que, na visão deles, burlou, né? Profanou o sábado. Que atividades foram essas, Jason, e por que eles estavam errados? Bom, como o senhor comentou, né? Por causa da intensificação da identidade judaica, né? Eles não queriam mais voltar para o cativeiro, botaram muita ênfase no sábado. Lembra que o povo foi para o cativeiro porque quebrou o sábado? Então eles disseram, vamos criar um monte de cerca aqui para a gente não quebrar mais esse negócio, senão a gente volta para o cativeiro ou nunca vai sair debaixo do jugo dos romanos. Aí chega Jesus e faz um monte de coisas que eram contrárias à tradição deles. O texto que a lição coloca aí, de Mateus 12, é muito interessante, né? Jesus está colhendo e comendo espigas de trigo com os discípulos no dia de sábado. E os fariseus ali ficam indignados. Por que você está fazendo isso? Fazendo atividade, está se cansando, está andando no santo dia de sábado, está colhendo. Você não percebe que está pecando? Como se os fariseus estivessem dizendo isso, né? Jesus mostra que não, né? Ele estava ali cumprindo o propósito sagrado, que era pregar o evangelho, levar a vontade de Deus. E por isso, aquelas coisas que ele estava fazendo com essa finalidade não eram pecado. É bom lembrar, Jason utilizou aqui a expressão cerca, né? O muro. É exatamente isso que eles fizeram. E compreendam, nós precisamos compreender que não havia maldade nisso. Era um intuito inicialmente bom. Eles criavam distanciamentos para que houvesse a quebra do sábado. Então eram realmente muros, para que se você fosse quebrando aqueles muros, existiria pelo menos o último que lhe impediria de você errar, de você pecar e de profanar o sábado. Mas aí Jesus vem e cura aos sábados, né? E aí Cristo restaura o propósito inicial. E é isso que Cristo faz o tempo todo, né? Em Mateus, nesse contexto de Mateus 5, lembre-se que Cristo está no Sermão do Monte e ele está para Mateus, Jesus é uma espécie de novo Moisés, que entre o capítulo 5 e o capítulo 7 está dando uma espécie de das novas tábuas da lei. Então, naquele instante, Jesus começa a dizer assim, olha, ouvistes o que foi dito aos antigos, eu porém vos digo, né? Então, não era Cristo dando uma nova lei, era mais ele era dando a interpretação correta que se perdeu com o transcorrer do tempo. Mostrando o espírito da lei, né? A questão do espírito da lei, a essência da lei. Então, Cristo, ele traz de volta essa essência e diz, olha, o sábado foi feito com a intenção do homem, não o contrário. O homem o sábado teve esse intuito. Ele usa até mesmo um título messiânico importante, né? O Filho do Homem é Senhor do sábado. É interessante o cuidado que Jesus tinha com as pessoas nesse dia. O texto fala que, o texto de Lucas 13, né? Ele foi e curou uma pessoa, né? Outras ocasiões do Evangelho de Lucas também falam. E alguns indignados, né? Por que você fez uma cura no dia de sábado? Não dá para fazer isso no outro dia da semana? Aí Jesus usa aquela velha ilustração, né? Se você cuida do seu animal, você tira ele do buraco no dia de sábado, por que eu não libertaria essa filha de Abraão, que já está aprisionada por Satanás e pelo pecado há não sei quantos anos? Então Jesus percebia uma prioridade muito clara em cuidar das pessoas no sábado, mostrar a palavra e o poder de Deus para elas. Então, sempre que você ajuda alguém no dia de sábado, seja numa ação social, dando um estudo bíblico, mostrando a vontade de Deus para alguém, você está cumprindo o objetivo que Jesus cumpria nesse dia.
E nós temos uma dúvida aqui, Jason, talvez seja de quem nos assiste, é que Cristo fazia algumas atividades com os próprios discípulos que era motivação de críticas, né, dos judeus em relação a eles. Então eles faziam algumas atividades que eles diziam estar errado. Hoje também, né, na intenção, né, na prática da adoração, nós precisamos fazer algumas coisas, como por exemplo, alguns que não têm transporte, vir de ônibus para a igreja, vir de Uber, né, de transporte de aplicativo. E aí, como fica essa situação, né? A gente também está transgredindo o sábado quando utiliza esses serviços? Algumas pessoas dizem que porque você fez o motorista trabalhar, então você está pecando, né? Mas não há pecado nessa atitude, irmãos. Por quê? Nós temos que ter em mente que nós fazemos isso com o objetivo de atingir a finalidade sagrada, de auxiliar no culto, ir na casa de adoração a Deus, ir na casa de um irmão. Servir, então, né? quando nós servimos, fazemos uso dessas coisas para o serviço a Deus, elas se tornam, em algum sentido, santificadas para o serviço. É claro, né? Tem diversas outras atividades que não tem justificativa nenhuma para você fazer um dia de sábado, né? Por exemplo, a questão, se você tem um carro, você tem que abastecer o carro antes do dia de sábado, né? Tem a sexta-feira, que é o dia de preparação, né? Mas se você não tem como vir à igreja, né? Claro que numa sociedade ideal, numa sociedade que todos adorassem a Deus no sábado, não precisaria de um transporte, porque todos teriam uma casa de adoração próxima à sua casa. Exatamente. Então iriam andando, estariam cultuando, então seria a sociedade ideal. Nesse modelo que nós temos hoje, sociedade, quando nós fazemos isso, não há transgressão do sábado. Não. Veja, as outras pessoas podem até estar transgredindo no próprio trabalho, o serviço delas, né? Mas você não se torna culpado disso, porque você usa aquele serviço para ir servir a Deus. Você usa a energia da sua casa e existe uma pessoa trabalhando na companhia elétrica. Você usa a água da sua casa e existe uma pessoa trabalhando na companhia de água. Então, você não está cometendo pecado. Você está pegando aquilo que os outros fizeram de errado e transformando numa finalidade de culto a Deus. Então, você está fazendo melhor do que se não fizesse. É melhor ainda. Muito bem. Que Deus te abençoe nesse dia. Mais uma vez, um forte abraço e até o próximo podcast.